Olá, seja bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é sexta-feira, dia de falar de Strong Brain, do nosso cérebro forte que nos permite alcançar os nossos melhores resultados, né? E eu vou voltar aqui para uma conversa que tem dado bastante o que falar, que as pessoas têm perguntado bastante, que é essa relação que existe entre as nossas emoções, as nossas escolhas alimentares, o nosso comportamento. Será que aquela máxima, você é aquilo que você come, tem alguma coisa a ver com isso que a gente está discutindo por aqui? Vamos lá. Arrumar a casa, porque a gente precisa ter essa consciência, precisa ter esse conhecimento para a nossa tomada de decisão. E se a gente é o que a gente come, ou se pelo menos se pretende dizer que a gente é o que a gente come, é muito importante a gente efetivamente conseguir definir o que nós vamos comer, quanto nós vamos comer, de que forma nós vamos comer, e não simplesmente deixar a alimentação nesse lugar do eu mereço, do só um pouquinho, do só hoje, como se a gente estivesse o tempo inteiro tendo que abrir concessões para que os alimentos que a gente consome nos façam felizes, né. Então é assim, comer na maior parte do tempo é um desafio, é um sacrifício, porque eu preciso abrir mão das coisas que eu gosto, porque eu preciso fazer escolhas saudáveis, né. Preciso tomar não sei quantos copos de água, preciso tomar não sei que vitamina, que comprimido, comer tanto disso, tanto daquilo, então a alimentação vai ficando quase que adquirindo um papel de uma centena de frustrações, de privações, de compreensões sobre o que não pode, e uma mente controlando tudo isso, né, as pessoas querendo fortalecer seus cérebros para conseguir fazer esse controle. A gente precisaria ter uma melhor dimensão dessa perspectiva relacional entre o que o alimento nos provoca do ponto de vista emocional e o que essa emoção definitivamente significa, e o impacto disso com a nossa própria percepção de bem-estar, de felicidade, de, né, um roteiro aí para a nossa vida que a maior parte das vezes eu vejo as pessoas falarem assim: "Ah, eu acho engraçado porque eu não consigo pensar numa diversão, vou a um teatro, vou a um cinema ou, vou numa peça, vou numa exposição no museu, vou sair com os meus amigos e em nada disso ter comida no meio", né. E nas famílias isso também é verdade, se você se reúne é para comer, se você se reúne tem que ter comida. Uma coisa muito curiosa dos antigos, que acho que tem a ver também com os tempos de deslocamento que as pessoas tinham que enfrentar, né, ficou um hábito de a pessoa chega e você oferece comida, né, e comida é a forma de você fazer o outro se sentir bem-vindo. Então, é muito difícil quando tem esse monte de significados, porque aí a comida vai tornando outras esferas, vai tomando outros campos da vida da gente, né. E a gente acaba por ter uma tendência a quando vai atender a nossa felicidade, quando é que a gente vai ficar bem, o que que a gente que significa isso? Comer comidas que são hipercalóricas, comidas que provocam um aumento muito grande na glicemia, que vão gerar um impacto enorme na sua insulina, né, vai poder gerar doenças em médio e longo prazo. E tem um problemaço nessa história, porque muita gente consome durante muitos anos alimentos hipercalóricos e que fogem completamente, né, do dos atestados aí dos tratados de saúde, né. Eu tenho uma história interessante de um amigo muito próximo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas eu não vou falar quem é. E ele, sei lá, 10 anos a gente conversando, eu falava para ele: "Nossa, eu preciso restringir meu consumo de calorias, estou com sobrepeso, pá-pá". Ele: "Não, eu estou com sobrepeso", ele tinha um sobrepeso importante, né, ele acha que o IMC dele já, revelava algum grau de obesidade, e ele falava: "Não, não tenho nada, eu faço meus exames, não tenho problema nenhum, todos os meus exames dão normal e tal". E eu falava: "Olha, mas isso não é porque o seu corpo é resistente e vai conseguir ficar saudável de qualquer jeito, é porque você tem ali uma resiliência, já já desequilíbrio, vão começar a aparecer os sintomas". E assim, não querendo jogar praga, né, obviamente, porque é um querido meu, foi isso que aconteceu, né, o que eu disse aconteceu. Passaram-se alguns anos e ele precisou entrar numa dieta muito, muito robusta. O fato é que esse meu amigo é muito disciplinado, então no momento em que ele começou a ter medo, né, ele é disciplinado e ao mesmo tempo tem bastante medo aí das consequências das coisas, é bastante preocupado consigo, com a sua saúde. Aí
entrou numa dieta brabérrima, bem restritiva e conseguiu recuperar a saúde dele, porque ele tinha exames, assim, bem aterrorizadores, coisa que aconteceu comigo também, né. Eu também tive um importante ganho de peso nos últimos 6 meses, provocado por uma entrada aí num quadro crítico de pré-diabetes e tudo mais. Então, o que que o nosso sistema emocional considera? Considera que a gente está bem, que a gente está feliz, quando a gente está comendo uma comida que no final, no médio e longo prazo, não vai nos fazer tão bem. E você podia questionar como é que a minha natureza me pede para comer uma comida que não vai me fazer bem no futuro. Simplesmente porque a natureza conhece esses alimentos hipercalóricos apenas numa forma escassa, não numa forma abundante. Então, se você tiver vontade de selecionar esses alimentos hipercalóricos como sendo os alimentos ideais para você comer, mas se estiver na natureza, o fato de você não os encontrar vai fazer com que você vá abrindo espaço para outros alimentos, porque você tem fome. Na natureza isso acontece, na sociedade não, porque você tem o tempo inteiro a abundância e a presença, inclusive, às vezes, com valores até mais baratos. Às vezes você economiza dinheiro comendo pior, né. Você quer comer um pouco melhor, tem que gastar mais. Verdura, legumes, saladas, o que às vezes custam mais barato do que um saquinho aí de ultraprocessado, né. Então, na hora do vamos ver, você tem uma tendência a fazer o seu comportamento escolher esses alimentos. Toda vez que você não escolhe esses alimentos, toda vez que você vai para uma dieta, tal, é como se você estivesse se frustrando, né. E é muito importante aqui, o que que tem de nada trivial nessa história? É muito importante a gente fazer uma radiografia das nossas escolhas e tratá-las do ponto de vista da emocionalidade, começar a entender como é que a oscilação do meu humor durante o dia, o fato de eu mais para o fim da tarde começar a ficar muito cansada e precisar de um agrado, o fato de eu viver uma vida que às vezes não me traz esse agrado, né, esse reconhecimento, esse retorno, faz com que eu acabe precisando me recorrer a saídas, né, não tão honrosas como comer uma pizza, certo? Para dizer: "Eu mereço". Eu tinha muito isso, quando eu comecei a trabalhar como consultora, era um universo muito diferente daquele que eu estava acostumada sendo professora. Então quando eu ia fazer uma entrega, que seja uma palestra, que fosse um workshop, ou um trabalho de mentoria, eu fui, óbvio, ansiosa pelo resultado, pela capacidade de entrega e tudo mais, e era batata, tipo, eu terminava, fazia a entrega, eu achava que eu merecia comer uma comida muito sensacional, e era isso que eu fazia. Eu me dava de presente um prato, assim, tipo, dos meus preferidos, nos restaurantes mais legais, porque eu tinha feito uma entrega incrível. E aí eu comecei a me questionar, né, justamente como quando eu tô com medo, quando eu tô insegura, quando eu tô ali e eu consigo, me destravar, é a hora que eu vou buscar essas saídas, né, esses movimentos de relax, para poder dizer: "Eu mereço, eu sou poderosa, eu consigo", e tal. E aí a comida tá no jogo, muito louco, né. Então como viver essas dimensões emocionais sem colocar a comida no meio? É começar a considerar a comida uma coisa que não é exatamente essa comemoração. E você pode fazer uma enquete, pode perguntar para as pessoas que você conhece que sejam mais velhas, não as pessoas mais novas, porque essa de fato é aquilo que eu falei, o metabolismo ajuda, né, a resiliência do corpo ajuda, o corpo tem suas formas de resolver ali os desafios que são postos para ele, mas pega uma pessoa mais velha, 40, 45, 50 anos. Se a pessoa Se você percebe no comportamento dela que ela coloca o alimento como um merecimento, como uma recompensa, como uma festa, como uma comemoração, ela vai ter problema de peso. Ela vai brigar ou com a insulina dela ou com, o metabolismo geral, né. Ela vai ter ali alguma confusão, pressão arterial ou uma fragilidade vascular, alguma coisa vai ter ali, porque a natureza não se desenvolveu nessa abundância. E se você não quer esperar chegar nessa idade para começar a sentir os efeitos, que tal começar a balancear o papel da comida na sua dinâmica emocional? Começar a entender que provavelmente isso tem um perfil genético, mas tem também um perfil ambiental que te desenvolveu com essas características de considerar o alimento realmente um ponto ali de inflexão aonde a vida se transforma numa coisa um pouco mais colorida. E se for assim, dificilmente você vai conseguir comer de forma decente. E aí, se você é o que você come, você pode ser uma pessoa frágil, pode ser uma pessoa vulnerável, pode ser uma pessoa correndo riscos de ter afecções mais graves, ou se você é o que você come, você pode, através da comida, encontrar um caminho de saúde, de prosperidade, de foco, de concentração
E olha só, eu não estou falando isso da boca para fora não, eu falo isso porque eu experimento isso cotidianamente, essa é a minha história e essa é a saída que eu encontrei para que eu mesma ficasse bem e ficasse saudável. Então, se você quer ter um cérebro forte, quer desenvolver uma vida saudável, pense nisso, pense em tirar a comida desse lugar tão emocional e tão privilegiado, passando a ser, quem sabe, o único elemento que você tem para comemorar a sua vida e os seus dias. Gostou do conteúdo? Sabe quem é que precisa ouvir sobre isso? Então já dá essa curtidinha aqui, já compartilha, comenta para saber como é que você está recebendo esses conteúdos e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Strong Brain nas sextas-feiras para falar de autoconhecimento é aqui no Nada Trivial, porque se fosse trivial não ia ter a menor graça, mas todos os dias da semana tem um vídeo novo para você discutir neurociência aplicada ou neurociência básica. E eu te espero no próximo. Um grande abraço.